Olá, meu nome é Gisele, sejam muito bem-vindos ao meu canal literário. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês alguns livros que eu comprei e alguns que eu ganhei recentemente. Meu objetivo aqui é trocar experiências com vocês. Então gostaria de saber quais livros vocês já leram, quais indicariam pra mim. Provavelmente alguns desses livros vão aparecer futuramente em alguma resenha do canal, em alguma análise. Inclusive tem um livro, se eu não me engano, que já tem resenha no canal. Vou começar com Machado de Assis, Quincas Borba. É um livro que eu comprei na Feira do Livro. E assim, eu particularmente amo esse evento que acontece aqui na minha cidade de vez em quando. Não só pela oportunidade de comprar novos livros, mas também pela experiência de você ficar ali procurando, de encontrar novos autores. E você nunca sabe o que você vai comprar. Essa história vai contar sobre Rubião, um personagem que recebeu uma fortuna do Quincas Borba, que era um intelectual. O Rubião é um ex-professor e por conta dessa fortuna ele decide se mudar para a corte. Durante a viagem ele conhece um casal chamado Sofia e Cristiano, só que esse casal é interesseiro. Eles acabam se aproximando, do Rubião. E o Rubião, ele acaba também se apaixonando pela Sofia. A Sofia, ela vai relatar isso para o marido, só que o marido incentiva ela a se aproximar mais dele. E aí o Rubião não entende por que a fortuna dele vai diminuindo e a fortuna do casal vai aumentando. Outro livro que eu comprei na Feira do Livro foi O Mercador de Veneza, escrito pelo William Shakespeare. Eu tô bem curiosa porque eu nunca li nada do autor e nem peça teatral. Então eu sei que eu vou estranhar um pouquinho, porque não é do meu costume. A obra é dividida em cenas e atos e nesse livro a gente tem 5 atos e várias cenas em cada ato. O livro fala sobre um personagem chamado Antônio, que é um homem muito rico, só que toda a fortuna dele está investida em navios. Bassanio, por sua vez, é o melhor amigo do Antônio e ele está apaixonado por uma moça que é rica e herdeira. Para poder se casar com ela, ele pede emprestado dinheiro ao Antônio. Só que aí Antônio, ele decide, eu acho que ele não tem o dinheiro em mãos, porque toda a fortuna dele é investida em navios. Daí ele decide ser o fiador de Bassanio. Para ajudar o seu amigo, Antônio decide fazer um empréstimo na mão de uma pessoa que o odeia. Ele vai fazer um empréstimo com uma agiota. Só que esse agiota vai e fala, dentro desse prazo você tem que me pagar. Se você passar desse prazo, você vai ter que me dar uma tira do couro do teu peito. Ou seja, você vai pagar com a tua própria vida. Tru? Cadê o meu dinheiro? Cara, a gente tá a caminho de um funeral. Você quer que sejam 2? Você não vai a lugar nenhum até dar o meu dinheiro. É uma ótima saída, A gente tá precisando de dinheiro, vai fazer o quê? Um empréstimo. Na mão de quem? É uma pessoa que odeia a gente. Daí eu fico me perguntando, não tinha outra pessoa pra ele pegar esse empréstimo, não? Mas enfim, conta essa história. Só que o Antônio, ele tá bem confiante, ele acredita que o navio dele vai voltar com ouro, com prata, com bens que são suficientes para conseguir pagar a dívida. Mas, eu acredito que não vai ser bem isso que vai acontecer, porque pela sinopse que eu li, vai levar ele ao tribunal, e o AJ vai querer fazer com que ele pague a dívida dele. Esse barulho aí, gente, é o vento, tá? Batendo no portão. Ignorem. Então, pelo que eu vi, parece que essa história ela vai meio que se dividir, Vai contar um pouco dos perrengues do Antônio com esse empréstimo e também do Bassanio, que tá interessada na moça que é super rica. No mínimo, eu espero que Bassanio ajude o Antônio a sair dessa, Porque ele arrumou esse problema pro pobre do Antônio. Mas também o Antônio vai fazer logo um empréstimo com a agiota. Moral da história, não façam empréstimo com a agiota. Gente, o próximo livro que eu comprei é A Crônica de uma Morte Anunciada, escrita pelo Gabriel Garcia Marques. E eu comprei por conta de uma indicação da Tatiana Feltrin. Essa história vai contar sobre um personagem chamado Santiago Nazar, e ele vai morrer, é o que fala na sinopse.
E no título, né, Crônica de uma Morte Anunciada, e toda a comunidade sabe do assassinato movido pela vingança. Só que nada acontece para que isso seja impedido. O autor se propôs a montar um quebra-cabeça envolvendo as testemunhas, quem o viu, né, pela última vez, fazendo com que o leitor fique na dúvida e sem saber no que acreditar e em quem acreditar. Estou bem ansiosa para ler esse livro, ainda mais porque a Tatiana rendeu muitos elogios a essa obra. E, inclusive, esse livro ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Os próximos livros são esses dois da Agatha Christie, o Assassinato no Expresso Oriente e Crimes ABC. Nesse primeiro livro aqui, o Assassinato no Expresso Oriente, acontece um crime em um trem luxuoso que vão a bordo pessoas muito ricas, milionárias, empregados e o assassino, é claro, mas ninguém sabe que ele tá lá. Até que fizeram uma parada nesse trem e durante essa parada encontraram uma pessoa morta, esfaqueada. Só que um detetive, que também tá nesse trem, ele vai tentar desvendar esse mistério, tentar descobrir quem foi o responsável pela morte do passageiro. O segundo livro, Os Crimes ABC, vai falar sobre um serial killer que mata suas vítimas em ordem alfabética. Mas a única pista que a polícia tem é de alguns cartões de visita que ele vai deixando em cada cena do crime, o assassino. Daí o detetive dessa mesma história aqui, ele vai tentar resolver este crime do serial killer que mata em ordem alfabética. E aqui na sinopse fala o seguinte: seu único erro do serial killer é pôr à prova o orgulho de Hércules, um erro que pode ser fatal. O próximo livro se chama Deixa Nevar, da Camila Antunes. Diferente dos outros, é um livro de romance romântico. Essa autora eu conheci na época do Wattpad. Tem muito tempo que eu li as obras dela por lá. E assim, tem gente que tem preconceito com o Wattpad, mas na minha época tinha, eu não sei como tá hoje, mas tinha muitos autores. Se você procurasse bastante ali, você encontrava alguns autores que valiam muito a pena de serem lidos, inclusive autores cristãos. E ela foi uma dessas pessoas que eu conheci por lá. E era tão difícil achar obras que eram muito bem escritas, com um bom português, obras que eram bem estruturadas. E assim, eu encontrava isso nas obras dela, lá no Wattpad. E por conta dessa experiência positiva que eu tive na minha adolescência, ao ler ela nessa plataforma, eu decidi comprar esse livro Deixa Nevar, dessa autora. E eu já li, inclusive, a história. E vai falar sobre uma personagem chamada Vânia, que ela é uma designer de joias. E o outro protagonista é o Marco Remy. Eu não sei se é Marco Remy ou Marco Remy. Eu vou chamar ele de Marco. Eles se conhecem em um momento em que ele tá indo nesse local que ela trabalha, numa joalheria. E ele tá indo nessa joalheria devolver um anel que ela tinha criado. Inclusive o Marco, ele é herdeiro de uma família muito rica. Depois de alguns bons anos, algo inesperado, que eu diria que seria o plot da história, une os dois. Eu diria que esse é um ótimo livro para quem gosta de romance, para quem quer sair talvez aí da ressaca literária, tá com dificuldade de ler. Ele é bem fácil, bem tranquilo, bem divertido, então é uma ótima opção para quem gosta desse estilo. O próximo livro é Uma Noiva Alemã por Correspondência, da Cíntia Cerejo. Esse livro eu também já li ele, maravilhoso inclusive, vai ter resenha no canal. Esse livro ele é ambientado em Hamburgo, na Alemanha, no ano de 1858, então é um romance de época e também ambientado no Brasil. E uma curiosidade é que essa autora, que é brasileira, ela mora na Alemanha. A história fala sobre a personagem Agnes, que está completamente desesperada após a morte do pai dela, que inclusive foi uma morte que deixa certas dúvidas. Ela acredita, na verdade, que o pai tenha sido assassinado.
Sozinha e sem esperança, ela responde ao anúncio de noivado por correspondência de um imigrante alemão que mora no Brasil, com a intenção de sair de Hamburgo, tentar encontrar uma vida nova, tentar se restabelecer. E também porque uma coisa perigosa acontece com ela e ela fica preocupada com as pessoas ao seu redor, com a sua amiga, sobretudo, que se chama Emma, e ela acha por bem se aventurar no novo mundo no Brasil. Então ela responde a esse anúncio e cria várias possibilidades na cabeça de, sei lá, rejeitar aquele noivo dela e arrumar uma desculpa. Enfim, vocês vão, claro, se for do interesse de vocês, vocês vão acabar descobrindo os perrengues que vão acontecendo ao longo da história. Me rendeu muitas risadas. A personagem é super divertida e a gente aprende também muito com ela. Só que uma coisa que ela não sabe é que esse anúncio não foi escrito pelo fazendeiro, tá? Pelo imigrante alemão. Ele foi escrito por outra pessoa e ela não sabe disso. Então ela vai chegar lá acreditando que esse fazendeiro escreveu esse anúncio de noivado. Inclusive, gente, só para contextualizar vocês, era muito comum naquela época ter anúncios de noivados nos jornais. Então anunciava lá nos jornais que estava querendo vender alguma coisa, que estava à procura também de uma noiva. Então era comum, principalmente nos Estados Unidos e também em alguns lugares da Europa, alguns homens descreverem as suas qualidades, o seu físico, quais eram as suas aspirações e condições sociais. Aí as mulheres interessadas, quando viam esses anúncios, elas escreviam, por carta, e ali se mantinha um relacionamento à distância, digamos assim. E aí, se desenvolvesse para algo mais, as mulheres elas deixavam o lugar, de origem, a sua cidade, a sua casa, e iam se aventurar para o lugar onde esse noivo estivesse. Não vou me delongar muito sobre esse livro porque vai ter resenha no canal, tá bom? Esse daqui já tem resenha no canal. A Escolha do Verão, escrito pela Sara Guzella, é um livro de fantasia cristã, muito bom. Ele é inspirado nas Crônicas de Nárnia. Se você tiver interesse nessa obra, eu falo muito mais a fundo em um vídeo que eu já gravei, tá? Tá aqui no canal. Vou colocar no card pra levar vocês até esse vídeo que eu falo de uma forma mais detalhada sobre a história. Em síntese, essa obra vai contar sobre um menino chamado B.O., que é uma criança de, se eu não me engano, 13 anos, que vai embarcar em uma aventura para tentar salvar a sua vila do inverno. Exatamente. A vila dele só conhece uma única estação, que é o verão, e em um momento da história, essa vila é atormentada com a chegada do inverno. Mas não é qualquer inverno, não. É inverno rigoroso. Não é o inverno do Nordeste, não. Com a chegada desse inverno rigoroso e também de criaturas sobrenaturais, o B.O. é guiado por um artefato muito antigo. E esse artefato vai guiá-lo até o verão, que na história conta que as estações elas possuem guardiões, Então, o verão é esse guardião. E ele vai tentar achar esse guardião para poder salvar a sua vila e entender também o que estava acontecendo. Só que o que ele não esperava é que ele ia precisar fazer uma escolha mais difícil ainda do que a escolha de ter que sair da sua vila para poder tentar salvar a sua família, os seus amigos, toda a sua comunidade. E sair sozinho, considerando que ele só tem 13 anos de idade. Essa escolha difícil que ele precisa se decidir pode ser capaz de salvar a família dele e toda a comunidade, todas aquelas pessoas que ele tanto ama. Próximo livro é o Santificação Profunda, do Danny Ortland. Não sei se fala assim. Por via das dúvidas, vou chamar de Danny. Eu amo esse autor. Amo simplesmente. Já li 2 obras dele, que foi Manso e Humilde e Surpreendido por Jesus. Estou ansiosa para ler esse livro, não só por conta do autor, mas também pelo tema que muito me interessa. Esse livro eu ganhei do meu pai e também ganhei o devocional do Timothy Keller, que também é um outro autor que eu admiro muito. Infelizmente ele faleceu, está com Cristo, para a felicidade dele. Esse livro ele é um devocional em salmos
durante um ano. Pretendo fazer esse devocional junto com meu marido e eu tenho muitas expectativas. Agora, olha pra isso. Esse aqui foi a Amazon. Olha a entrega da Amazon, gente. Entregou com um livro amassado. Esse livro também foi escrito pela esposa dele, a Kate Keller. Já li um livro também escrito pelos dois, do Timothy e da Kate, sobre casamento. Inclusive foi na época que eu tava namorando ainda com o meu marido. Na época que a gente não era casado ainda. E o livro também muito bom. Eu acho que é o livro mais completo que eu já li sobre casamento. Bom, esses foram os livros que eu comprei e ganhei recentemente. Me contem aí nos comentários se vocês se interessaram por algum, se você já tem algum livro desses aí na sua estante, se vocês já leram. Enfim, vou querer saber de vocês. Também aceito sugestões de livros que vocês já tenham lido, que vocês gostaram. Ficou interessado em algum desses livros? Se você teve curiosidade de conhecer ou quer comprar alguma dessas obras, é só você acessar o link que eu coloquei aí na descrição. Tem o link de cada livro que eu comprei e ganhei. Acessando o link desse canal e comprando por meio dele, vocês me ajudam e ajudam o meu canal. Se você gostou desse vídeo, não deixem de dar o like, de se inscrever, de ativar as notificações, isso é muito importante para mim, e de comentar aqui embaixo. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta um emojizinho de livro para eu saber. Compartilhem também esse vídeo com aquele amigo que ama ler e que está precisando de novas indicações. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês recebam esse vídeo bem. Até a próxima leitura!